Como eu sempre faço, quero apresentar para vocês o meu livro A Física Quântica na Vida Prática. Este livro é o resultado das minhas pesquisas, dos meus estudos de mais de 25 anos, que eu condensei aqui. Um verdadeiro manual prático para utilizar a física quântica na sua vida. Para você resolver os seus problemas, realizar os seus projetos, encontrar pessoas, superar deficiências. Este livro você não encontra em lugar nenhum, apenas comigo. Se você tiver interesse, é só clicar no link que aparece embaixo. Também escrevi o efeito psíquico das cores nos ambientes. Eu explico por quê. Cor é fóton. Você sabe isso lá da física do 2º grau. E o fóton é o quantum da física quântica. Sabia disso? Então, a física quântica é uma física do quantum. E, ao mesmo tempo, é uma física do fóton. Mas como o fóton é cor, isso significa que a psicodinâmica das cores, os nossos ambientes, são quânticos. Eu trabalho 28 diferentes cores neste livro aqui, que tem 430 páginas. Nenhum livro no mundo estuda tantas cores. Se você tiver interesse em adquirir, também é só clicar aí embaixo, no link. Os 2 livros você só encontra comigo. Os demais livros meus estão todos esgotados. Só esses 2 que eu tenho disponível para venda. Quando os físicos estudam as partículas, seja por meio do formalismo matemático da física quântica, seja por meio dos experimentos de laboratório, 3 coisas ficam comprovadas. A primeira coisa é a seguinte: a consciência do observador é capaz de interagir com o campo quântico da partícula. Isso fica demonstrado através do processo do colapso da função de onda, quando a partícula é observada por meio de um instrumento lá no laboratório. Portanto, a nossa consciência, ou o nosso espírito, que é a mesma coisa, demonstra possuir esta capacidade de interagir com a realidade quântica. Esta é a primeira coisa importante que a física quântica comprova. Capacidade que a nossa consciência tem de manter relações, de interagir com um campo quântico. A segunda coisa importante é a seguinte: é sempre necessária a participação da consciência no processo da observação da partícula. Se a consciência não estiver presente neste esquema, não ocorre o colapso da função de onda. E a partícula não se materializa na realidade física. Veja, não é o aparelho que materializa a partícula, é a consciência do observador. Nos meus vídeos publicados aqui no YouTube, muitos deles, ficou comprovado, através da cadeia de von Neumann, que existe um formalismo matemático desenvolvido pelo físico húngaro John von Neumann,
que comprova isso, Prêmio Nobel de Física, que comprova que enquanto alguém não observar o aparelho, a partícula não se materializa. A terceira coisa importante é a seguinte: a partícula subordina-se à intenção do observador. E isso é demonstrado por meio do conhecido experimento chamado experimento da fenda dupla. Eu não vou voltar aqui e explicar o que é o efeito da fenda dupla, o experimento da fenda dupla. Isso aí é por demais conhecido. O fato é o seguinte: quando existe apenas uma fenda aberta, isso significa que a intenção do observador é verificar se a partícula é um corpúsculo, se ela é algo físico, algo que tem massa. Se as duas fendas no experimento ficarem abertas, isso significa que a intenção do observador é saber se a natureza da partícula é uma onda. E quando a partícula vê apenas uma fenda aberta, ela utiliza a sua natureza de partícula e passa na fenda aberta como um corpúsculo. E quando a partícula vê as duas fendas abertas, ela passa através das duas fendas com a sua natureza de onda. A partícula sabe qual é a intenção do observador. Ele sabe que quando é uma fenda aberta, a intenção do observador é a de que a partícula passe na forma de um corpúsculo. E quando a partícula vê as duas fendas abertas, ela sabe que a intenção do experimentador é que ela passe na sua forma de onda. Tá certo? E tem mais um detalhe. Neste experimento existe uma variedade chamada efeito retardado. São deixadas as duas fendas abertas. Aí a partícula passa ali na forma de onda. E antes da partícula bater lá na tela de centelhamento, o experimentador decide observar a partícula na forma de uma partícula, na forma de um corpúsculo. E quando o observador faz isso, a partícula se transforma num corpúsculo. Você entendeu bem isso? Ela havia se transformado numa onda quando ela passou nas duas fendas. Ela é uma onda. Depois, quando o cientista se arrependeu de ter tomado a decisão de deixar apenas as duas fendas abertas, e ele voltou à ideia de observar a partícula como um corpúsculo, ela obedeceu. Esse é o famoso efeito retardado. É a mesma coisa assim, você toma uma decisão, a partícula, a física quântica, as leis quânticas obedecem à sua decisão. Depois, se você se arrepender e tomar uma decisão diferente, ela também obedece essa sua decisão. E se você se arrepender outra vez e tomar uma outra decisão, ela obedece essa terceira decisão. É isso
que o efeito retardado no experimento da fenda dupla comprova a fidelidade das leis quânticas para com aquilo que você decide, para com aquilo que você escolhe, para com aquilo que você crê. Isso significa que quando você acredita em algo, quando você decide sobre algo, as leis quânticas sempre atuam para que a sua decisão se confirme na realidade. As leis quânticas sempre atuam para que aquilo no qual você acredita aconteça, se concretiza na sua realidade. As leis quânticas são como o gênio da lâmpada, que sempre realiza o desejo do seu amo. Você conhece a história do gênio, né? Você abre a lâmpada mágica, o gênio sai, e aí você pede para o gênio realizar os seus desejos. As leis quânticas são como o gênio da lâmpada, que sempre obedece a você. Aqui mesmo no YouTube, você já me ouviu falar bastante sobre essas três coisas sobre as quais eu acabei de falar. Você também já me ouviu falar bastante que, segundo o princípio da simetria, as leis que regem a microrrealidade quântica das partículas regem também a macrorrealidade física das pessoas. Afinal, a consciência do cientista que materializa a partícula lá no experimento do laboratório é a mesma consciência de qualquer pessoa. É a mesma consciência minha. É a mesma consciência sua. Não existe primazia. Se o experimento tivesse sido feito por você lá no laboratório, a partícula também teria se materializado. Portanto, quando você utiliza a física quântica na sua vida, a sua consciência continua possuindo esses mesmos três poderes sobre os quais eu acabei de falar. Esses três poderes que a sua consciência demonstra possuir quando ela interage com o campo quântico das partículas. Só que, na realidade física onde nós existimos, nós não temos partículas para materializarmos. Nós temos desejos, objetivos, projetos, aquisições, superações, encontros, relacionamentos, curas, por exemplo. Essas são as nossas partículas. Se você compreendeu bem isso, então você deveria ter cuidado com aquilo no qual você crê. Você deveria ter cuidado quando você toma uma decisão, quando você faz uma escolha, quando você acredita em algo. Muito cuidado. Pois, quando você fica correlacionado com aquilo que você deseja, correlacionado com aquilo que você decidiu, na dimensão do seu campo quântico espiritual, através das leis quânticas, se estabelece uma conexão profunda entre você e a coisa que você desejou. Uma conexão profunda entre você e a decisão que você tomou. Uma conexão profunda entre você e a escolha que você fez. Essas coisas ficam unidas no seu campo quântico espiritual. Você e a coisa desejada compõem uma profunda unidade ontológica.
você e a coisa que você deseja ficam indissoluvelmente unidos. É possível que você já tenha ouvido também os místicos falarem sobre essa mesma coisa. Pois eles também falam isso. Então, isso significa que eu estou ensinando um misticismo místico? Não. Nada disso. E eu explico por quê. Veja, através do seu quantum de energia, todas as partículas do universo existem interconectadas. Elas existem conectadas uma com as outras. Todas as partículas do universo. Ora, como tudo que existe na realidade física é feito com partículas, então, se as partículas estão conectadas, isso significa que tudo o que existe no universo físico também existe unido. Portanto, a causa que criou o universo desejou que as coisas existissem conectadas, unidas. Galáxias unidas com estrelas, com planetas, com minerais, vegetais, animais, pessoas, células, moléculas, átomos, partículas. Se as moléculas existem unidas, essas coisas também existem unidas. Você está unido a todas as pessoas do nosso planeta. E, de fato, os próprios físicos também acreditam nisso. Para os físicos, a causa que criou o universo foi uma espécie de consciência universal, que eles chamam de princípio antrópico forte, e que um bocado de gente chama de Deus. Se você estudar o princípio antrópico forte, você vai saber sobre o que eu estou falando. E se tiver algum físico aqui me ouvindo, eles sabem também sobre o que eu estou falando. O princípio antrópico forte é o Deus da física quântica. Mas os físicos não acreditam que existe um Deus. Eles acreditam que existe uma espécie de uma consciência universal com o nome de princípio antrópico forte. E tem mais um detalhe. Se você ouvir dois físicos conversando sobre o princípio antrópico forte, eles falam as mesmas coisas misteriosas que dois crentes também falam, quando esses dois crentes falam sobre Deus. Então, a linguagem utilizada para falar sobre o princípio antrópico forte é a mesma linguagem utilizada para falar sobre Deus. Segundo os físicos, a harmonia, a ordem, o equilíbrio e a organização que existe entre as coisas do universo, isso tudo foi planejado por essa consciência universal que é a causa do universo, que os físicos chamam de princípio antrópico forte. Portanto, se todas as partículas e todas as coisas do universo existem conectadas e unidas entre si, isso significa que foi a própria causa do universo que desejou isso.
A própria causa do universo que desejou que a realidade seja assim. Portanto, se você já ouviu os místicos também afirmarem isso, que tudo no universo existe conectado entre si, eu duvido que eles também tenham dado para você essa explicação científica. Os místicos não sabem explicar por que eles acreditam naquilo que eles acreditam. Eles simplesmente creem. Isso é dogma. Voltando ao nosso assunto, depois que você acreditou numa coisa, atenção, isso é importante. Depois que você acreditou em algo, ou depois que você tomou uma decisão, depois que você fez uma escolha, isso não acaba por aí. Muito mais coisas acontecem por causa disso. Acontecem muitas coisas invisíveis na sua vida por causa da decisão que você tomou. Acontecem muitas coisas invisíveis na sua vida por causa das crenças que você tem. Depois que você acreditou em algo, ou tomou uma decisão, as leis quânticas começam a atuar sobre as leis físicas do universo. Para que isso, no qual você acredita, realmente se concretize na sua vida. As leis quânticas obrigam as leis físicas a fazer com que a sua decisão se concretize na sua vida. As leis quânticas, de fato, têm o poder de atuar sobre as leis físicas do universo. E são as leis físicas que criam a nossa realidade física, os nossos ambientes, os nossos contextos, onde os nossos projetos acontecem. Absurdamente lógico. Você não acha que isso é muito massa, cara? Muito maneiro! Essa tese pertence ao próprio formalismo da mecânica quântica, que os físicos chamam de onda guia, ou onda de Broglie, que foi intuída pelo físico francês Louis de Broglie em 1923, Prêmio Nobel de Física de 1929. Segundo essa teoria da onda guia, toda partícula material, seja elétron, próton, nêutron, existe dentro de um espaço transcendente. Toda partícula existe dentro de um espaço imponderável, incomensurável, invisível. Um espaço metafísico. Num espaço fantasma, onde não tem nem tempo e nem espaço. Esse espaço onde a partícula e nós existimos é chamado pelos físicos de onda guia. Veja, essa onda guia, ela atua como se fosse uma central inteligente da partícula. A onda guia instrui a partícula, orienta a partícula como ela deve interagir com as outras partículas. Ela instrui sobre qual é a trajetória que a partícula deve seguir no espaço. E a onda guia faz isso através das leis físicas, que por sua vez vão atuar sobre as partículas. Desse modo, a onda guia assume o controle das partículas. Com base no princípio da simetria, é isso que também acontece na realidade humana, na nossa realidade. Aqui é o momento de você se lembrar
do que eu falei anteriormente. Quando eu disse que a consciência tem o poder de interagir com o campo quântico da partícula que está sendo observada. Lembra-se de que eu já falei isso? Ora, o campo quântico dentro do qual a partícula existe, este campo, é o território onde a onda guia existe. E quando a consciência interage com esse campo quântico, ela interage também com a onda guia. Você entendeu? A nossa consciência, ao interagir com o campo quântico, interage com a onda guia. A onda guia dos nossos projetos, a onda guia dos nossos desejos, a onda guia das nossas decisões. Ou seja, a nossa consciência atua sobre a onda guia. E a onda guia atua sobre as partículas que compõem a realidade física, dos nossos ambientes, dos nossos contextos, dos nossos cenários, onde os nossos desejos e os nossos projetos são realizados. O que você acabou de ouvir é uma explicação rigorosamente quântica sobre como as leis quânticas são capazes de concretizar na nossa vida tanto os nossos desejos quanto os nossos projetos, as nossas aquisições, as nossas superações, os nossos objetivos, os nossos encontros, as nossas curas, por exemplo. As nossas crenças, os nossos desejos, as nossas intenções, as nossas decisões saem da nossa mente e interagem com a onda guia das partículas das coisas. Então a onda guia faz as partículas se moverem lá dentro das coisas, se moverem nas direções daquilo que nos interessa. Essas partículas existem dentro do corpo das pessoas, das coisas e dos lugares. Portanto, quando as partículas se movem, aquilo no qual a partícula existe também se move, que são as pessoas, que são as coisas. Isso é física elementar que você aprendeu no curso médio. A nossa mente interage com o campo quântico das coisas, onde a onda guia existe. A onda guia interage com a partícula e faz as partículas se moverem. Quando as partículas se movem, os objetos onde as partículas existem também se movem. Física elementar do 2º grau. Então, quando você tem um desejo e que você pensa numa pessoa para se encontrar com ela, este processo faz vocês dois se moverem em direção ao encontro. Você está entendendo? Cara, isso é muito massa. Veja o resumo. Mais uma vez vou fazer um pequeno resumo. A nossa consciência ou o nosso espírito atua sobre a onda guia, que é a central inteligente da partícula, e transmite para a onda guia as nossas crenças, os nossos desejos, as nossas decisões. Então a onda guia atua sobre as partículas do corpo das pessoas, digamos, fazendo essas pessoas se moverem ao nosso encontro. Este é o resumo da coisa. Chegado até aqui neste ponto do vídeo, você já deveria compreender por que, através da onda guia, os nossos desejos,
as nossas crenças, as nossas decisões são capazes de se materializarem na nossa vida. Sem misticismo, sem religião, sem autoajuda. A física quântica é amoral. Ela não está sujeita nem ao que é certo, nem ao que é errado. Ela está sujeita apenas à consciência das pessoas. Certo ou errado, as leis quânticas sempre atuam no sentido de concretizar na realidade física aquilo que a pessoa deseja. É como o gênio que sai da lâmpada. As partículas obedecem à onda guia. E a onda guia obedece à nossa consciência, que é o nosso espírito. Portanto, se a tua vida não está boa, se a tua vida não está como você desejou, então não culpe nem o destino, nem Deus. Vá te olhar no espelho. Pois aquele treco que você vê lá no espelho foi quem escolheu essa vida que você está vivendo e que não está sendo boa. Foi aquilo que está lá no espelho, foi quem decidiu viver assim como você está vivendo. Com esses 3 poderes quânticos da sua consciência, você pode fazer o diabo. Você pode arrebentar. Mas para isso, você precisa fazer 3 coisas essenciais, além de outras. Primeiro, assumir o sujeito quântico que você já é e tomar posse dos seus fantásticos poderes quânticos, que você naturalmente já possui. Segundo, assumir certos comportamentos quânticos, em especial 3 deles. Ficar em estado de harmonia quando você utiliza a física quântica na sua vida. Adquirir a compreensão dos princípios quânticos e das coisas do seu projeto. Se você fizer isso, utilizando esses 3 poderes da sua mente, do seu espírito, poderes quânticos, você inevitavelmente vai conseguir realizar todos os seus projetos e vai promover uma grande mudança na sua vida. Um abraço quântico.